Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Oremos para que o Espírito Santo nos dê graça, nos dê autoridade, poder, sabedoria, para nós dedilhar a palavra do Senhor conforme a sua dignidade. Nós estamos na lição 9, o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. O texto áureo da nossa lição: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós estamos diante de uma belíssima exposição da Escola Bíblica Dominical, que é a revista dos jovens. Eu estou amando, já disse isso para vocês várias vezes, e recomendo que você que não assistiu os outros vídeos, assista, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque é uma lição bem relevante. O resumo dessa lição: Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a vontade do Pai. Essa lição tem 3 objetivos: apresentar o sexto sinal relatado por João, ou seja, Jesus cura um cego de nascença; saber como se deu essa cura deste cego, porque João coloca esse texto dentro do seu contexto por causa de um pretexto. Um pretexto que não no sentido pejorativo, ele tem uma mentalidade, ele quer traçar uma teologia. Explicar a reação dos fariseus diante do milagre realizado por Jesus. O texto bíblico que o autor sugere aqui para fundamentar a sua prerrogativa está em João, capítulo 9, verso 1 ao verso 7. Na revista deve estar da revista e corrigida, Almeida Revista Corrigida, ARC, e eu vou ler na Nova Almeida atualizada em AA. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego, e então disse ao cego: vá se lavar no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Palavra da salvação. A gente está lendo o Evangelho, né? A lição daqui que nós temos em nossas mãos, de jovens, ela trabalha pelo menos 3 pressupostos na narrativa do pastor Silas Queiroz. Fatos antecedentes, a cura do cego, propriamente dita, e ele vai terminar a sua conclusão trabalhando a reação dos fariseus. Contexto, texto e reação. Vamos lá? Jesus está de volta à Judéia. Outra vez em Jerusalém, ele prossegue seu ministério no centro religioso e político de Israel, mas um sinal de sua divindade será manifesto, tocando em pontos sensíveis das crenças judaicas e provocando forte reação nos fariseus. Olha o que ele vai abordar aqui. Ele vai mexer com esse negócio. Vamos ver. Vai dar pano para manga essa conversa. Estudaremos hoje a cura de um cego de nascença. Mas antes de entrarmos diretamente no exame do texto, faremos uma breve apresentação dos fatos antecedentes, ou seja, ele vai contextualizar o que aconteceu entre o quinto sinal, Jesus andando sobre as águas, o vídeo já está à disposição,
Vou deixar o link aqui para você, ou então você pode ver a playlist inteira. Já em Jerusalém, a cura do cego, o sexto sinal. A finalidade é proporcionar uma visão mais completa possível do conteúdo de João. Ainda assim, não estudaremos prescrutando toda a riqueza desse extraordinário livro. Não tem mesmo não, né? Porque é profundo. João não é brinquedo não. Então vamos para o primeiro tópico, fatos antecedentes. A preocupação do autor aqui é contextualizar a lição. Depois de andar sobre as águas do mar da Galileia, Jesus fala à multidão em Cafarnaum, principal cidade da região, e se apresentava como o pão da vida, o verdadeiro pão do céu, dado pelo Pai. João 6, capítulo 22, verso 59. Conforme João, capítulo 7, verso 1, Jesus permaneceu algum tempo pelas cidades da Galileia, evitando ir à Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ou seja, era estratégico de Jesus permanecer onde ele estava. Com a iminência da festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus sugerem que ele vá a Jerusalém para que também seus discípulos pudessem ver as obras que fazia. João capítulo 7, verso 2. Essa é uma das muitas passagens que apresentam os irmãos de Jesus. O texto de João 7, 3 ao 5 nos mostra que Jesus enfrentava a incredulidade dentro da sua própria casa. Fato é que nem mesmo seus irmãos criam nele. João 7, verso 5. Essa é a coisa mais comum do mundo, né, gente? Você ter resistência dentro da sua casa, que evidentemente a resistência é mais complicada de se lidar. Jesus não respondeu aos seus irmãos como um homem natural. Falou-lhes como o Filho de Deus, expondo a sua missão. Isaías profetizou a rejeição de que o Messias teria. Isso não fez dele uma pessoa ressentida. Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. Não podemos nos deixar afetar por qualquer insinuação, provocação ou desprezo. Quando vivemos segundo a vontade de Deus, devemos permanecer firmes em nosso propósito, como Jesus, que jamais se abalava, sempre estava convicto de estar obedecendo e agradando ao Pai. João 8, 29. Se estamos certos disso, fiquemos tranquilos, perseveremos nosso coração e não entreguemos as tristezas e angústia. Tá, vamos lá. Depois, agora ele vai falar sobre a questão de Jesus ir a uma festa, porque ele ainda está no contexto, né? Depois de seus irmãos terem ido a Jerusalém, Jesus fez o mesmo, mas não manifestadamente, mas como oculto. João 7,10. Deixa eu ver esse negócio de não manifestadamente. Acho tão complicado isso. João 7,10. Depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Não publicamente, mas em segredo. Ah, que ótimo. Muito mais tranquilo de entender. Não manifestadamente. É esquisito entender essas prerrogativas. Manifestadamente. O que é manifestadamente? Aliás, no nosso contexto brasileiro, de terreiro e tudo mais, manifestar é uma coisa muito esquisita. Mas, enfim, não publicamente. No meio da festa, foi ao templo e ensinava aos judeus falando da sua missão. No último dia da festa, falou da obra do Espírito Santo no interior dos que o recebessem. João 7, 38 e 39. Sua mensagem provocava distintas reações na multidão. Alguns criam ser ele o Cristo, mas o fato de ser conhecido como sendo da Galileia produzia muita dúvida. Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? João 7, 41, 42.
Nosso resumo dos fatos antecedentes ainda inclui a ida de Jesus ao Monte das Oliveiras, onde costumava orar. Seu retorno ao templo para ensinar o perdão à mulher adúltera, quando atingiu a consciência dos judeus que queriam apedrejá-lo. João 8, do 1 ao 11. Aqui o autor, queridos alunos, ele está trabalhando, como ele disse mesmo, os fatos antecedentes. Ele quer nos localizar dentro da cena que ele vai trabalhar daqui em diante. Ele está nos localizando no contexto teológico e, consequentemente, relevante para o que ele vai tratar conosco. Aí ele vai entrar exatamente aqui na questão da cura do cego de nascença, que é o texto de João, capítulo 9. Havia entre os judeus uma crença de que toda doença era consequência de um pecado, do enfermo ou dos pais. João capítulo 9, 34. Por isso o questionamento dos discípulos quando viram o cego de nascença. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? A grande questão da razão, Rabi aqui é mestre, né? A grande questão da razão do sofrimento humano inquieta muita gente, que é o problema presente no texto de Jó, né? O mal, o sofrimento, enfim. É uma grande temeridade tentar responder essas e outras questões da vida através de filosofias ou até mesmo pressupostos teológicos que escolham esse ou aquele extremo. Sempre vai ter um extremo, né? São diversas as razões da existência de enfermidades e de toda espécie de sofrimento. A primeira e a principal delas é a queda. Ele coloca a queda aqui com Q maiúsculo, porque ele está falando da ação de Gênesis, né? O contexto ali adâmico, Eva, essas coisas. A humanidade não seria afetada por nenhum dano se não fosse o pecado. É interessante ele falar isso, mas também surge um questionamento. Se a humanidade não pode ser afetada por nenhum dano se não fosse o pecado, como Satanás, através da serpente, conseguiu acessar o homem? E o mal ali já está presente antes do pecado. Não é interessante? Com a transgressão de Adão e Eva, o mal passou a operar no mundo. Eu discordo dessa temática justamente porque o mal está na casa do homem. O mal está presente ali, tentando o homem. A tentação já é o mal. Então, o mal não é pós a queda, o mal é antes da queda. Gênesis 3, 14 a 19. Ninguém escapa dessa causa geral primária. Além dela, existem também outras causas específicas, isto é, pecados pessoais, que podem trazer terríveis consequências ao indivíduo, incluindo doenças. João 5, verso 14, aqui com certeza ele deve estar falando das DSTs. Há também enfermidades que podem trazer enfermidade de causas espirituais, como o caso da mulher que estava curvada por ter um espírito de enfermidade, Lucas 13, 11. O que a gente tem que entender de fato, que o nosso autor aqui da EBD está tentando nos explicar, é que nem toda doença, de fato, tem uma causa espiritual. Pode ser centenas de causas, né? Inúmeras as causas. Né? O problema de espiritualizar tudo é um excesso, é um problema em si. Estou com dor de cabeça, não é assim que funciona. Né? Sim, pode ser, mas na maioria das vezes não é outras consequências. No caso do cego em questão, a situação era outra. Não decorria do pecado ou qualquer causa espiritual de índole pessoal. João 9,3. De fato, aquela cura, além de expressar a misericórdia de Deus para o cego e sua família, teve amplo efeito imediato e o testemunho chegou até nós numa clara abrangência do propósito divino. O sofrimento também pode ser permitido por Deus como prova da nossa fé.
prova da nossa fé para o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, em um maior conhecimento da sua pessoa e vontade. Perdão. Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e assim foi intensivamente afligido. Seus amigos teorizavam, abre e fecha aspas, muito sobre o seu quadro, buscando explicar seus sofrimentos. Tudo em vão. Deus se manifestou a Jó, não com formulações teóricas, mas com a demonstração de sua pessoa e do seu poder. Esses problemas, assim, sendo colocado dentro de uma revista de escola dominical, é um pouco perigoso, porque são assuntos muito densos. E o horário da escola dominical, o contexto da escola dominical, que é uma coisa mais leve, mais catequética, né? A pegada de catequese mesmo, evangelizadora, fica um pouco... Como que eu poderia dizer a palavra correta? Fica um pouco... pouca ferramenta para algo tão amplo, que é o discurso a respeito do problema do mal e do sofrimento humano. Eu acho que isso é assunto para mais que uma escola bíblica dominical. Antes de curar o cego, Jesus fala aos discípulos sobre o significado do sinal que ele ia realizar. Mostrar o seu poder de tirar o homem das trevas e fazê-lo para a luz. Imediatamente antes do milagre, ele diz: Eu sou a luz do mundo. João 9,5. É verdade, quando nós abarcamos a mensagem de Cristo, nós passamos a compreender o mundo com um outro olhar, né? Ele alumia agora o nosso entendimento de mundo. Em seguida, cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos do cego e ordenou que fosse ao tanque de Siloé, que nós já vimos que significa enviado, lavar-se, e o cego fez e voltou vendo. João 9, versos 6 e 7. Esse sinal tem, portanto, uma perfeita correlação com o sermão que Jesus havia recém-pregado em Jerusalém. João, capítulo 8, João, capítulo 8, verso 12 ao 59. Ah, tá. A verdade que liberta, Jesus e Abraão. Jesus defende a sua missão e autoridade, Jesus a luz do mundo. Ah, tá, entendi. Assim como aquele homem que tinha uma cegueira congênita, toda a humanidade estava espiritualmente cega e Jesus veio trazer a luz para os homens. Em um mundo de tanta escuridão e engano, em Cristo temos a luz perfeita para o nosso caminho, luz da vida. João 8,12. Ele entrou aqui na cura do cego e fez pouca contribuição. Mas vamos lá, eu acho que, sim, o assunto é exaustivo e, digamos, até um assunto chato, porque carece de muita volta e você vê que ele está fazendo isso aqui o tempo todo, né? O professor, quando for dar essa aula aqui, ele vai ter bastante... vai ser trágico, né? Vamos para o tópico terceiro, a reação dos fariseus. Aqui ele vai trabalhar pelo menos 3 pontos na reação dos fariseus. Ele vai falar de novo que Jesus vai fazer isso no sábado. Ele está conflitando onde está a lei e onde está o homem, o que é maior, a lei ou o homem. Um interrogatório. A minha lição veio com problema de impressão. O interrogatório e a fúria dos fariseus. Vamos lá? A hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus eram tão grandes que pouco se importavam com o milagre em si. Com a bênção extraordinária recebida por aquele homem, a primeira coisa que fizeram quando souberam da cura foi dizer: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. É sempre assim, né?
a gente quer diminuir a espiritualidade do outro porque não faz os costumes que a gente faz. E quando a gente olha bem de perto, são costumes tão temporários, tão particulares, que não tem nada a ver com espiritualidade. Voltamos outra vez a essa questão. Como uma visão espiritual reducionista pode tornar alguém tão escravo das suas preconcepções? Precisamos conhecer a integralidade do Evangelho, da graça de Deus, um Deus amoroso, santo, justo, que quer nos transformar por inteiro a partir do nosso interior. Mateus 23, 26 ao 28. Deus não se impressiona com práticas religiosas. Olha primeiro para a posição do nosso coração. 1 Samuel 16, 7. Um assembleiano falar isso, sobretudo num texto publicado por uma editora tradicionalmente assembleiana, é um pouco hipócrita, vamos dizer. Que se tem uma coisa que a nossa instituição é preocupada é com costumes. Isso não quer dizer, contudo, que ele não se importe com o nosso corpo. Pelo contrário, ele quer que nos santifiquemos em tudo, espírito, alma e corpo. Aqui tem uma dimensão tridimensional, né, e não dimensional. Tricotomista, para você usar a palavra mais técnica, e não dicotômica. Em outra, a nossa maneira de viver. Ou seja, ele quer transformar toda a nossa maneira de viver. 1 Tessalonicenses 5:23. Eu faço questão de ler esse texto, porque é um texto muito relevante, pelo que eu andei pesquisando aqui, para o que o autor quer abordar aqui para nós. Colossenses, 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo. O autor aqui de 1 Tessalonicenses também tem uma visão tricotômica. O interrogatório. Os fariseus submeteram o ex-cego, olha que expressão interessante, o ex-cego a um tenso interrogatório, chegando a ponto de duvidarem do seu quadro anterior de cegueira. João capítulo 9, 17 e 18. Parece-nos que aquele homem ainda era bem jovem, porque os fariseus foram em busca de seus pais para continuarem a inquirição. Inquirição numa revista de jovens. Né? Imagina, inquirição, não tem condição, né? Até perdi aqui, gente. Inquirição não tem condição. Os quais lhe disseram, abre aspas, tem idade? Perguntai a ele mesmo. João 9 e 21. É muito legal essa questão de João 9 e 21, porque eles vão atrás dos pais do homem que agora está enxergando, né? E aí, tá bem aqui no... Tem idade? Pergunte a ele mesmo. O 9:21. Vamos para o 18. Os judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e agora podia ver, enquanto não chamava os pais dele e lhes perguntaram. Ou seja, só porque não cumpre os costumes, para eles o milagre não é legítimo, porque tem que ter costume. Este é o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? E os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. A idolatria aos costumes, né? Aqui nós podíamos ter um texto sobre isso, a idolatria aos costumes.
De volta, não que eu sou contra costumes, irmãos. Eu sou contra a idolatria aos costumes. É diferente uma coisa da outra. Porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus. A partir do momento que não é feito mais para a glória de Deus, mas para ofender o outro, é idolatria. De volta ao jovem, insistia que Jesus era um pecador e que ele, o ex-cego, devia dar glória a Deus. Exceto que tanto os fariseus quanto o próprio moço não reconhecia Jesus como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, mas havia uma diferença clara de compreensão espiritual entre eles, pois o jovem, o tal do ex-cego, já reconhecia que Jesus era temente a Deus e fazia sua vontade. João 9, 31, 33. O ex-cego acredita que Jesus é um homem piedoso. Em um novo encontro com Jesus, o jovem foi perguntado justamente sobre sua fé no Filho de Deus. Ainda diante de suas dúvidas, o Messias se revela a ele. Tu já os tem visto? É aquele que fala contigo. João 9,37. O resultado é que o jovem creu nele e o adorou. Do ponto de vista do judaísmo, o adorou é uma profissão de fé na divindade daquela pessoa, uma vez que o judeu não reconhece ninguém senão o próprio Deus como digno de adoração. Enquanto o ex-cego passou a conhecer, eu estou achando essa lição tão enfadonha que vocês não têm noção. Enquanto o ex-cego passou a reconhecer Jesus como Filho de Deus, os fariseus se endureceram ainda mais. As respostas do jovem acerca de Jesus os deixaram furiosos, porque se consideravam espiritualmente superiores. Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós e expulsa-nos. O 9,34 de João. Não é incomum pessoas que se consideram mais espirituais do que outras serem rudes, duras, inflexíveis e até violentas. Fujamos desse tipo de conduta. Finalmente ele falou uma coisa aqui que seja realmente relevante, né? Irmãos, santidade, mau humor, cara fechada, ranzinzo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a presença do Senhor nos alegra. E um coração alegre aformoseia o rosto. Numa linguagem mais jovem, né? Um coração feliz deixa a pessoa mais bonita. Agora tem gente que parece que foi batizado no vinagre, né? Ou no limão, sei lá. Sejamos mansos. Fujamos deste tipo de conduta, porque não é obra do Espírito de Deus que produz em nós amor, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Sejamos mansos e humildes de coração. Mateus 11:29. Totalmente dependentes da graça e do poder que há em Cristo Jesus. Efésios 6:1. Filipenses 2, do 3 ao 8. Quanto mais humildes somos, mais de Cristo nós temos. E aí ele vai concluir dizendo, essa aqui para mim, a lição 9, né? Foi a mais enfadonha de toda a revista até agora. Enfadou, porque não acrescentou nada, gente. Nada, nada, nada. Deu volta, deu volta, deu volta. Parece o metrô de Belo Horizonte. Sai do nada e te leva para lugar nenhum. Estudamos mais um sinal, conclui o autor, da divindade de Jesus. A cura do cego de nascença foi uma oportunidade para a luz do mundo, João 8,12, revelar o seu poder, destruindo os sofismas e todo engano religioso que insiste em prender os homens nas trevas da incredulidade e do pecado. Rejeitar essa luz é manter-se nas trevas do pecado, João 9,41. Quando a recebemos e seguimos, encontramos o caminho da vida eterna. É isso. É isso que ele vai nos ensinar aqui. Eu espero vocês na próxima lição, que é a lição 10. Já entramos para o último mês, né? Da nossa EBD, parece que já foi até anunciado as próximas lições do segundo trimestre de 2022. E vamos ver o que acontece daqui para frente, ok? Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua escola dominical.
Não deixe de se inscrever no nosso canal e ore por mim, que essa lição cai exatamente na véspera do meu aniversário, dia 28 de fevereiro. Deus abençoe vocês. Beijo.